Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós estávamos lá na colação de grávida, nós estávamos lá e tinha centenas de pessoas lá. E a Duda, ela não se envergonhou do Senhor dela. Ela cantava esse cântico, porque Jesus, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele é glória, eternamente também. Porque Jesus é Deus. Todo mundo fala de Deus, mas se falar em Jesus, tem uma implicação poderosa no meio do Espírito. E ela mudou a Cristo, a música e a palavra de Jesus. Tinha outros cristãos lá. Aí eu só descobri que eram outros cristãos porque a minha esposa dizia: essa é a música cristã. Eu não ia saber que aquela música era cristã. Mas a Duda, eu me lembrei do versículo que Jesus diz assim: quem não se envergonhar de mim e da minha palavra, eu não me envergonharei naquele dia. E Deus, naquele dia, Deus vai mudar, porque levou diante de todos que estavam ali. Era um auditório que não comungavam na mesma fé, mas ela quis demonstrar o Deus que ela queria. Ela não se envergonhou, ela defendeu a fé no meio daquele contexto. Que muitos dizem que tem Cristo, mas chega uma hora, não se envergonham daquilo que creem. Mas a Maria Eduarda não se envergonhou daquilo que creu. No meio de, vou reforçar, no auditório hostil à fé que ela professava. Mas que Deus nunca se aparte da bondade, da graça e a misericórdia da tua vida, que tua descendência seja poderosa na terra, e que a fé que habita em ti, habita em teus pais, no teu irmão Pedro, e na Bibi. Bibi está chamando, mas que a pessoa, a graça e a misericórdia nunca se apartem da vida de vocês, amém? E que sempre a vida de Cristo seja honrosa na vida de vocês, em nome de Jesus. A Duda, esses dias, recebeu a autorização para atuar nessa área. E hoje ela vai receber a bênção, a missão para discernir essa área. Ela vai tratar com muitas pessoas que precisam de uma orientação, de uma direção, de um tratamento. De questões problemáticas, ela precisa ter esse discernimento de tratar com crianças e adolescentes, apresentar não os caminhos, mas um caminho seguro. E certa vez, Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, verso 9, se eu não me enganar, ele disse bem assim, ele aprendeu o maior psicólogo que já existiu: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Deus vai te habilitar nessa noite, através dos conhecidos, dos parentes e da igreja, para que você não seja, embora todas importantes, mas mais uma psicóloga, e sim que seja um instrumento de Deus nessa área, e que haja soluções como uma semente não lançada na alma das pessoas, mas lançada no espírito, que acorda as pessoas para aquilo que é mais importante. E consequentemente a alma vai ficar equilibrada e vai ter as pessoas que vão ser orientadas por um time de missionários vão sair dali prontas para ser uma bênção na sociedade. Amém. Amém. Deus acredita que vai se mudar. Em nome de Jesus. Quando eu via, né? Eu li 2 vezes na semana para eles virem. Então era meia hora ainda falando, meia hora voltando e a Duda falando. E eu só. Quem conhece a Duda sabe, né? Não dá tempo da gente falar, né? Ela falando o caminho todo, né? Mas foi uma honra durante esses anos, ida e vinda. É a primeiro ano desde que eu trabalho no Lisboa, que eu vou sozinha. Ou não, meu marido, né? Ele ficou comigo os primeiros dias. Mas eu não vou ter, então, uma companhia, né? E quando a gente foi, e a Duda foi entrar na faculdade, eu disse para ela assim: Duda, coloca a psicologia dentro dos princípios bíblicos, e não os princípios bíblicos dentro da psicologia. Entre Deus e a psicologia, primeiro Deus. Primeiro o princípio que tu serve, primeiro aquilo. Eu falei, eu não sei como dentro da psicologia tu vai fazer isso, mas procure referências que vão te auxiliar a fazer isso, né? Então, eu falei, instrui dentro do princípio que tu
ter instruído as pessoas que chegarem até ti. A vida daqueles que ti vai transmitir paz, alegria, o renovo que essas pessoas vão estar procurando através da profissão dela, né? Então eu abençoo a tua vida profissional e como aquele versículo que diz, né? Porque deveras haverá um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Pai amado, nós como igreja, Deus, nós queremos, assim como tu, Deus, ordenaste na origem da igreja, que eles abençoavam e a pessoa era abençoada. E por onde quer que ia, alcançar a vitória. Amém. Da mesma forma, Deus, nós queremos que acima de uma vocação, uma profissão, estamos chamados de Deus. Ela foi uma prova turma. E ainda ela falou com ousadia, mas o que ela disse por último que é interessante. Ela impetrou uma bênção, ela disse, e ela disse assim, para aquelas dezenas de pessoas que estavam lá: que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor eleve o rosto de vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor eleve o seu rosto de vocês e tenha paz. Ela abençoou todos que estavam lá. E aí eu vi atrás de mim alguém falando assim, essa é cristã. Ela honrou o que ela disse, ela pensou, ela não sossegou só falando, ela tinha que honrar a Deus até a última palavra. Que Deus venha honrar aqui, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a cada um que está presente hoje aqui, celebrando a bondade de Deus sobre a minha vida e a minha casa. Me formar na faculdade de psicologia não é uma conquista só minha, mas também é da minha família e da igreja. Quero agradecer ao presbitério e suas esposas, Gilberto, Tia Valéria, Tia Zé, Tia Moni. Vocês são raízes firmes, nos dando um sólido fundamento e por isso nós permanecemos na fé. Segundo pesquisas, 70% dos adolescentes cristãos que entram na faculdade se desviam. Mas essa não é a nossa realidade, porque temos pastores, líderes e discipuladores que nos ensinam a verdade. Muito obrigada. Agradeço aos diáconos e suas famílias que nos servem sem medir esforço. O serviço para vocês é um exemplo para que a nova geração sirva com seus dons e profissões o corpo de Cristo. Agradeço aos líderes e jovens, 2 casais que fizeram parte da comunidade do Sul. Marcelo e Karen, junto com a Karen dos Gêmeos, para a minha casa de refúgio no fim da adolescência. Lembro de uma vez que estamos conversando super empolgadas para a faculdade. Eu ia terminar com 22 para 23. E a Karen me perguntou se isso não me preocupava. Quando eu fiz 22 anos, me preocupou naquela época. Muito obrigada. O teu Ianês e o Pedrinho, que além de líderes e jovens, eles são os meus discipuladores. E eles literalmente me carregaram na faculdade durante esses anos. Eles me direcionaram, corrigiram, me incentivaram. E me cuidaram dia após dia para que a vida de Cristo fosse formada em mim e refletisse nos meus colegas e professores da faculdade. Eu amo vocês. Eu quero agradecer a todas as minhas amigas que fizeram parte do processo do início ao fim. Foram as minhas cobaias, me ajudaram em trabalhos, me animaram e me ergueram. Em especial, eu quero honrar a vida da Paulina. Se hoje eu me formo em psicologia, foi porque nós seríamos juntas esse sonho. E a Paula decidiu se obediente a Deus. Ela entregou o sonho dela. E eu disse que eu honraria ela nessa faculdade. Essa é a conquista da minha vida. Eu agradeço a minha família, que foi o suporte para eu chegar até aqui. Em especial aos meus avós, que eles são os mantenedores dos sonhos de Deus. Eles sempre investiram na minha vida desde o balé até a faculdade. Sem eles, nada disso seria possível pelo dom que Deus colocou na vida deles, da liberalidade e da contribuição. Obrigada por toda a mão investimento. Eu amo vocês. Meus pais e meus irmãos, secretário de paz, que me serão acordados durante 5 anos, de me ouviram contar tudo sobre as aulas, sobre os colegas, sobre os professores, que esperaram amor comigo e me levaram a fazer provas e me buscaram quando necessário. Eles engajaram a graduação junto comigo. Obrigada. Eu amo vocês. Aos demais, se vocês estão aqui hoje, cada um de uma forma especial, é porque me inspiraram, me ajudaram
me suportaram, dividiram os fardos, eles ficaram e estiveram junto comigo. Obrigada por serem a expressão do amor de Deus e da misericórdia do Senhor com a minha vida. Deus abençoe.